Habemos The Town. O principal festival do segundo semestre já está com seu line-up fechado e temos muitas coisas para falar desse festival. O The Town é uma variante do Rock in Rio, é como se fosse o Rock in Rio em São Paulo, só que como São Paulo supostamente é mais sofisticado do que Rio, então os nomes são todos em inglês. Mas é o mesmo organizador, Roberto Medina, que há 40 e alguns anos atrás criou o maior festival do Brasil e um dos maiores festivais e mais importantes festivais do mundo, o Rock in Rio. Em 2023, ele lança essa franquia em São Paulo. A primeira edição não foi muito boa, vamos ser honestos, e a segunda aparentemente é pior ainda. Esse vídeo só vai falar as verdades, afinal eu não estou sendo patrocinado pelo The Town e mesmo que eu fosse, eu não deixaria de falar as verdades para você. Aproveita, gente, ativa o sininho. Eu já fiz um vídeo no Shorts, né, dizendo que infelizmente eu terei que abortar essa coisa de fazer vídeo toda segunda-feira, porque eu tenho trabalho, junho vai estar cheio de trabalho, julho mais ainda, então eu não posso simplesmente ficar refém da criatividade. Eu tenho que estar de acordo com o assunto da semana. E apesar de todo mundo estar falando de outra coisa, o The Town realmente não está sendo falado como deveria, eu tenho essa missão e eu estava muito a fim de fazer esse vídeo falando sobre o The Town. Então agora vai ter vídeo toda semana, me comprometo, mas não toda segunda-feira, nem toda quinta-feira, é quando der. The Town é um festival que foi criado em 2023, ou seja, estamos na segunda edição. É um festival muito novo, com a intenção de ser um segundo Rock in Rio, mas em São Paulo, já que em Rock in Rio normalmente acontece de 2 em 2 anos. É uma forma do Medina, o idealizador do festival Rock in Rio, ganhar dinheiro também no segundo ano, na qual ele não ganha nada, apesar que a Rock World, que é a produtora do Rock in Rio, agora detém os direitos do Lollapalooza também. É aquela coisa, né? Por que não mais dinheiro? Bom, o The Town tem essa semelhança, porém ele tenta nos convencer que é diferente do Rock in Rio. Começa pelo nome, todo em inglês, The Town, o palco principal Skyline, e um monte de nome em inglês. Todo o design do palco é diferente do Rock in Rio, mas é igual, tá? É igual. A proposta, a princípio, seria de um festival mais alternativo, porque parece que São Paulo tem um público mais alternativo que o público farofeiro do Rock in Rio e do Rio de Janeiro. Então, na primeira edição, a gente teve algumas bandas indies que não estariam no Rock in Rio, como, por exemplo, Yeah Yeah Yes, que é uma banda alternativa dos anos 2000, e o Garbage, que é uma banda alternativa dos anos 90. Mas, já na primeira edição, eles passaram por alguns problemas. Por exemplo, para fechar um line-up, sim. Na primeira edição a gente já teve o problema que teve nessa edição, mas eu já vou chegar lá. Em 2023, não sei se vocês se lembram, mas a gente teve 2 dias com o mesmo headline, que era o Bruno Mars. Foram os 2 dias que esgotaram, mas diz a boca miúda de que esse dia que seria o Bruno Mars seria a Ariana, mas ela engravidou. Ela teve que cancelar. Não só o The Town, mas também um Glastonbury, na qual ela daria a sua volta aos palcos. Bom, pelo menos os 2 dias do The Town esgotaram. Ainda trouxe o Bruno Mars de volta no ano seguinte. O outro dia que esgotou foi o Foo Fighters. Bom, se você é uma pessoa que está antenada na música, você sabe como os fãs de Foo Fighters são extremamente fiéis e era meio óbvio que eles iriam esgotar. Eu acho que só foi um problema porque enquanto eles estavam esperando Foo Fighters, Garbage e Yeah faziam um show ótimo e todo mundo tá com cara de cu. Bem, os outros 2 atrações, um Maroon 5 e o outro Post Malone, não chegaram a esgotar. O Maroon 5 esgotou, sim, no dia, mas é porque houve distribuição de ingressos gratuitos em empresas e alguns outros locais de São Paulo. Já o Post Malone realmente não esgotou nada, mas começou uma tradição dos festivais Rock in Rio e The Town, que é o primeiro dia deixou de ser de metal e sim virou o do trap. Tanto que o do Rock in Rio em 2024, o primeiro dia já começa com Travis Scott. Já na primeira edição do The Town, a gente percebe que há, sim, uma reciclagem de festival. O headline, por exemplo, de um dos dias do The Town era o Post Malone, que no Rock in Rio passado também havia sido headline. Então a gente já estava vendo aquelas repetições de atrações internacionais de um ano para o outro.
Além das nacionais, que basicamente são só as mesmas, parece que são sempre os mesmos artistas nacionais. O primeiro line-up do The Town, que foi um festival bem bagunçado, tá? Quando o The Town foi criado, houve uma promessa de reforma de Interlagos, já que Interlagos não era um local tão maneiro assim pro show, que fez com que vários fãs ficassem empolgados, só que teve muitas confusões, como por exemplo, na hora de voltar para casa, se afunilou um monte de gente em uma escada que ficou bem perigoso para quem estava ali. Na primeira edição, além de não ter esgotado todos os ingressos, o line-up também não estava muito forte. E os headlines, como eu falei, teve repetição, também não atraíram muito. E também vamos lembrar que no primeiro The Town não houve uma headline mulher, como se nenhuma mulher fosse fazer música. Bom, mas eles prometeram que o The Town vai durar muitas edições. Então a segunda edição já era algo que a gente estava esperando. A gente está vindo de um Rock in Rio de 2024, que é o pior Rock in Rio de todos. Uma edição fraca, com um line-up fraco, que de 7 dias apenas 4 esgotaram. E isso é um problema, principalmente para um festival que vivia colocando como propaganda todos os dias esgotados. Só que aparentemente o The Town 2025 está indo por esse caminho. A venda acabou de começar, então eu não tenho informação se tem algum dia esgotado. Mas pela pré-venda do Itaú, a gente só tinha 2 dias esgotados. De 5, para um festival que vive dizendo, olha, esgotou, e a propaganda vem sempre muito em cima do esgotar, né, dos ingressos, isso também não é muito bom. Este ano também a gente tem uma mudança no line-up. Se no primeiro The Town tinha essa coisa de ter bandas mais alternativas, no segundo existe claramente uma preferência para bandas mais populares e baratas, porque são bandas que não têm grande nome lá fora e tem pouquíssimos hits e de 20 anos atrás. Existe uma coisa de festival, que é uma teoria minha, tá? Que os festivais aqui do Brasil, para saber se eles são realmente muito bons, eles têm que durar mais que a segunda edição. Porque a primeira é onde dá um nome e a segunda é onde você sana a dívida do primeiro. O Mita, que disse que iria voltar esse ano, mas aí quem acreditou, né? A primeira edição foi uma edição muito complicada, porque não teve nenhum ingresso, nenhum dia esgotado, nem no Rio, nem em São Paulo. Já na segunda edição, a gente teve o dia da Lana Del Rey, tanto no Rio, tanto em São Paulo. E aí tem a questão de que os ingressos estavam muito mais caros que a primeira edição. Em São Paulo eles mudaram para um local que se você alugasse um Airbnb, você via o show de graça. De graça. Pelo menos mais confortável que as pessoas que estavam ali no plano. E a gente sabe que todo o dinheiro foi gasto para trazer a Lana Del Rey, porque as outras pessoas você via que não eram pessoas tão fortes. Tanto que a Sabrina Carpenter, que apareceu no Mita, ela estava quando ela não era a Sabrina Carpenter. Mita cobrar R$1.000 por meia. E o festival não aconteceu no outro ano. Aconteceu a mesma coisa com o Primavera Sound. E eu acho que o The Town tá indo por esse caminho. A gente vai analisar agora, dia após dia, dos lineups e headlines. E vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Para um lineup ser bom, na minha concepção, num festival brasileiro, precisa de algumas características. E a gente vai analisar junto se o The Town de 2025 tem elas. Aqui no Brasil, a gente tem artista BR em tudo quanto é lugar. Neste final de semana de virada paulista, a Lineker colocou 150 mil mais ou menos na Avenida. Ponte de gente viu a Lineker de graça, ok? Teve Réveillon com a Anitta esses dias aqui no Rio de Janeiro e teve um show da Isa de graça na Praça Mauá, que provavelmente vai ser o mesmo show que ela vai apresentar no The Town, porque ela não tem nenhum novo CD. Então, sempre tem show de graça se você tá numa cidade grande, principalmente São Paulo. Se você é de uma cidade pequena, os shows não serão talvez tão pops assim, uma galera mais sertaneja, uma galera mais popular, né? E o popular que tá no The Town, né?
Mas ainda assim, se você tá no Rio de Janeiro, se você tá em São Paulo, se você tá em BH, se você tá em Curitiba, sempre tem show de graça. Então, num festival internacional, ter artista brasileiro, a gente sabe que é tapa-buraco. Houve alguém que falou, há um tempo atrás, que recebeu de cachê 10 mil no Rock in Rio, um artista brasileiro. E ele, na entrevista, disse que a questão do Rock in Rio / The Town, mas principalmente Rock in Rio, né, que tem tradição ainda tal, não era a grana, e sim o alcance que a pessoa vai ter estando num festival onde está televisionado para o Brasil inteiro. Então, se num festival que se propõe ser internacional, tem muito brasileiro, artista brasileiro, desculpa, não é um ode à música brasileira, à música popular brasileira, e sim falta de dinheiro. Outra coisa que faz um bom line-up é os artistas internacionais que são escolhidos, eles são artistas atuais. Eu vou colocar como exemplo, para mim, um dos melhores Rock in Rios em questão do line-up. O Rock in Rio de 2022. Para mim, aquele Rock in Rio foi luz. No dia do metal, que tradicionalmente era o dia que começava o Rock in Rio, mas agora virou o dia do rap / trap, a gente teve o Iron Maiden, que tá aqui no Brasil o tempo inteiro, porém a gente tinha o Gojira. Banda de metal relativamente nova. Terceiro, a gente teve o Justin Bieber apresentando o último show dele até então. E a Demi Lovato, que tem muitos fãs mesmo. E eu tenho certeza que essa foi a ajuda do dia também ter se esgotado. Apesar que nesse dia haviam apenas 2 artistas internacionais. Mas o Justin, meu bem, foi o suficiente para esgotar o festival. O Justin estava indo numa fase muito boa, e o fato de ter sido o último show, quer dizer, a gente descobriu isso no dia, fez com que esse dia se tornasse um clássico no Rock in Rio. No dia 8, que foi um dia meio rock pop, a gente tinha o Måneskin, que eu não posso dizer que é o auge, porque o Måneskin era uma banda muito nova, né, antes deles acabarem. Mas o Måneskin deu a jovialidade do dia que tinha o Guns N' Roses e o Offspring, que tem os seus fãs, mas a gente tinha aí a galera nova do Måneskin. Ou seja, existia sim um radar do que estava fazendo sucesso em 2022. No dia seguinte, que seria o dia do punk, a gente tinha uma Avril Lavigne, um Fall Out Boy e um Green Day, que era o headline desse dia. A Avril Lavigne deu um nome, ela não deveria estar no palco secundário, a gente sabe disso, mas o Fall Out Boy também deu um nome. Era um dia muito atual, apesar de Fall Out Boy ter bastante hits dos anos 2000, assim como a Avril Lavigne. Mas eles são muito bons no palco, então foram uma ótima banda de abertura para o Green Day. Aí a gente teve, no dia 10, o Coldplay, a Camila Cabello e mais algumas outras pessoas. Por exemplo, a gente teve o Bala Desejo, que estava fazendo muito sucesso em 2022, tá? Hoje em dia a gente sabe que eles são ruins, mas em 2022 tinha uma aura de que, né? Nossa, que incrível, eles são super legais. O Coldplay fez simplesmente um show histórico, até hoje a galera usa pulseirinha por causa do Coldplay. E o último dia a gente teve a Dua Lipa, simplesmente na época Futura Nostalgia. Este Rock in Rio de 2022 teve tanta banda interessante acontecendo, junto com as outras que sempre estão, tipo Ivete Sangalo, Ludmilla e Isa estavam dando lá o samba dentro do seu ponto. Mas teve tanta gente que tinha o público estava tão interessado que o único dia que demorou um bocado para esgotar foi o dia do Iron Maiden, e demorou uma semana para esgotar, porque todos os dias esgotaram num dia. E dá para entender, tinha sempre um nome nesse dia para que as pessoas ficassem atraídas por ele.
O que não aconteceu com o The Town de 2023, que só tinha o Bruno Mars e o Foo Fighters, e a gente não lembra do resto. A divisão entre artistas brasileiros e artistas internacionais, no caso do The Town / Rock in Rio, que é um festival que, a conta-gotas, a gente fica sabendo quem é o line-up, não como normalmente acontece, tem um dia, simplesmente joga qual é o line-up e você fica vendo toda aquela lista que aparece em vários festivais. É aqui que eu fico sabendo se os artistas internacionais que foram chamados foram artistas realmente relevantes e caros, e não aqueles artistas internacionais que tampam um buraco. E a gente sabe do que a gente está falando e a gente vai ver muito disso nessa edição do The Town. Este The Town, diferente do Rock in Rio do ano passado, teve um aumento do preço. O Rock in Rio estava girando mais ou menos a R$800 e o The Town está girando mais ou menos a R$1.000. Não sei se vocês sabem do valor do ingresso, mas eu gostaria de saber de vocês pelos comentários se vale pelo que eu vou começar a falar agora. Sim, vamos embarcar para o line-up dos 5 dias. E a gente está na vantagem, não teve um dia Brasil. O primeiro dia, agora já tradicionalmente, do The Town é o dia do Trap para Rap. O headline desse dia é o Travis Scott, na sua terceira vez aqui no Brasil, em um pouco menos de 5 anos. E a gente sabe que ele tá aqui pela terceira vez, porque lá fora ele já não é tão querido assim. Para vocês dois! Se você duvida de mim, vá procurar no Google Astroworld, para você entender o que eu tô falando. Bom, a gente tem mais 4 atrações internacionais nesse dia. Don Toliver, o nigeriano Burna Boy e a Lauryn Hill com crias, YG e Zion Marley. Eu não sei se você sabe, mas ela foi casada com um dos filhos do Bob Marley. A gente tem também a galera do jazz e do The Tower, mas eu vou deixar quieto. E a quebrada é a galera BR. Bom, este dia, em minha opinião, é o dia que eu percebo que teve mais cuidado da galera do The Town para formar esse line-up. Apesar do Travis Scott não ser uma atração inédita, é uma atração que atrai muitas pessoas. Tanto que o dia do Travis Scott estava esgotado pela pré-venda do Itaú e provavelmente vai estar esgotado na venda de hoje. Porque os jovens adoram Travis Scott. É o mesmo show que ele vai apresentar do ano passado, já que ele esteve aqui no Rock in Rio? Sim. Nada de diferente. Mas aí a galera já não tem energia, porque a energia do Travis Scott é diferente. E aí a galera acredita e vai para ir pro show deles. E a galera que gosta do Travis Scott, gosta do Don Toliver, gosta do Felipe Ret, do Matuê e do Cabelinho, que são os outros artistas nacionais que eu não coloquei na lista. Apesar de talvez nem todo mundo conheça a Lauryn Hill, a galera mais jovem, provavelmente vendo o show dela vai descobrir que eles conhecem a música do filho, do YG, Marley, né, que fez sucesso no TikTok, e também conhece o único CD que a Lauryn Hill fez em vida, porque esse CD é eternamente sampleado pela galera do rap. Então é um show que as pessoas vão conhecer de fato a música, né? Porque a Lauryn Hill, ela é a música. O Burna Boy tem uma música com Travis Scott, então provavelmente ele vai aparecer no palco com o Travis. Para a galera do rap vai ser uma coisa e tanto. O Don Toliver também é parça do Travis Scott, inclusive tendo uma música que o Travis faz participação. Então basicamente Travis Scott e seus amigos nesse dia. Então se você gosta de Travis Scott, você vai gostar desse dia, e para mim é o melhor dia desse festival. Tem um equilíbrio muito bom em relação aos artistas nacionais e os internacionais. Os nacionais fazem sentido com os internacionais. E quem
vai nesse dia, vai curtir ele por inteiro. Além de Don Toliver e Burna Boy serem artistas novos, da nova geração. Então, a galera vai conhecer e vai se esbaldar da novidade do trap e do rap. Pra mim, é o único dia que quem seja lá quem fez esse festival teve algum cuidado de fazer. A gente tem o segundo dia do primeiro final de semana, que é o Green Day, o headline. Seria o dia punk rock, substituindo assim o dia do metal. Eu acredito que eles devem ter achado que a galera do metal não traz mais público, ignorando o fato de que o System of a Down esgotou todos os shows que eles fizeram aqui na América Latina e no Brasil, né? Mas beleza, o que a gente tem hoje em dia. Green Day novamente volta como headline, ele já foi do Rock in Rio. Mas se no dia do Rock in Rio ele teve como acompanhante Fall Out Boy, Billy Idol, que realmente é dispensável, Capital Inicial, Avril Lavigne, uma homenagem a 1975 que eu não lembro de ter visto, João de Ferreiro, ele teve uma ajuda da Avril Lavigne. Este dia a gente tem pessoas mais punk rocks, mas menos atuais. Sex Pistols, Bruce Dickinson, que, bem, o Iron Maiden não veio, mas veio o vocalista. Capital Inicial novamente, Iggy Pop, Pitty, CPM22 e Supla, que sim, canta. Muita gente não sabe, mas nos anos 2000, o Chapa Girl in Brasil era uma trend entre os jovens. Obrigada, Marcos Mion, por isso. Esse dia eu não acho nem um pouco atrativo. Primeiramente, o Green Day não vai fazer show único no The Town. Então, se você não quiser ver o Green Day no The Town, você pode ver, supostamente, no Rio de Janeiro e em Brasília, por um valor bem mais em conta. Outra, apesar do Iggy Pop ser um gigante do rock e da música, não temos mais MTV Brasil e as pessoas não sabem quem é Iggy Pop. Quando eu tinha MTV Brasil, porque assim, eu sou uma pessoa MTV, eu sabia quem era o Iggy Pop, porque a MTV o tempo inteiro falava quem era o Iggy Pop. Que ele teve uma fase pop com a mulher lá do B-52, que inclusive ele pegou ela. Que ele é o pai do punk, que ele era amigo do David Bowie, que o David Bowie salvou a vida dele. Enfim, isso é uma coisa de... Fui criada pela MTV, logo eu sei da história do Iggy Pop, mesmo não gostando muito das músicas dele. Eu gosto de Candy. Desculpa aí, fãs de punk rock. Mas a galera nova não sabe quem é Iggy Pop. Ele tá no TikTok? Então não sabe quem é. A galera sabe quem é o Bruce Dickinson, porque o Bruce Dickinson, ele podia ter um CPF. Tem um CPF do Bruce Dickinson. Ele tava aqui ano passado, fazendo show em algum evento. Eu não lembro se era Flip ou algum evento nerd, mas enfim. E a gente tem o Sex Pistols. O Sex Pistols é uma situação. Por quê? Porque que a gente tem do original? A gente tem o baixo, que é o Glenn Matlock. E a gente tem o Steve Jones, que é o guitarrista. E a gente tem o Paul Cook, que é o baterista. O vocal, que originalmente é o Johnny Horton, não é ele, é o Frank Carter. Então, assim, você vai ver o Sex Pistols, que é uma outra reunião que eles fazem sempre, com outra pessoa cantando. Tá, né? Então, assim, eu não sei se isso é uma boa coisa. Na verdade, eu acho que não. Eu não veria o Sex Pistols por causa disso. Porque parece que é uma banda cover deles mesmo, né? Ah, beleza. Então, e inclusive o Sex Pistols é a atração que vem antes do Green Day. Eu vi um boato de que a Avril Lavigne viria para o The Town, mas viria para um dia diferente desse dia. Seria um dia dela, Great Music e supostamente o Bon Jovi, mas o Bon Jovi ficou com problema de saúde e simplesmente descartaram esse dia. Todo mundo que estava quase pronto, descartaram, inclusive a Avril Lavigne. Por que não colocaram a Avril Lavigne nesse dia? Podia ter colocado, né? Ela no palco principal. Eu achei realmente esse dia desinteressante. Quer dizer, se você é um cara punk rock, velho, 40 a mais, com todo respeito, gente, eu já tô quase 40.
Talvez você goste desse dia, nem 40 mais, desculpa, 50 mais. Talvez você goste desse dia. Agora, uma pessoa jovem vai ver o show do Green Day em Brasília. Então, se esgotar, acharei surpreendente. Não achei esse um bom dia do rock, não. Bom, a gente agora tem o outro final de semana que é o melhor headline com o pior dia. No caso, Backstreet Boys. Por que eu falo que é o melhor headline do The Town e não se ofendam os fãs de outras bandas, de outros artistas? Backstreet Boys é uma boy band dos anos 90 e em 30 anos de carreira eles nunca tocaram no festival. Nenhum. Nem Coachella, nem Glastonbury, nada. Até porque quando eles surgiram, bandas pop não faziam festivais, não eram convidadas para festivais, que na época lá dos anos 90, dos anos 2000, era mais designado para a galera alternativa. E o Backstreet Boys nunca foi alternativo. Porém, eles estarão como headline do The Town. Inclusive, eu digo a vocês, o The Town de 2025 é Backstreet Boys. É o nome do Backstreet. É o nome. É a banda nova que nunca veio no festival. É uma banda realmente que vai chamar fãs. Inclusive, era o dia que estava esgotado. Provavelmente vai esgotar de novo. O dia que era esgotado da galera do Itaú, né? Provavelmente vai esgotar de novo. Eles não vão fazer show em outros lugares, o que foi uma decisão muito acertada pela produção do The Town, não deixando eles circularem por aí, que pra mim é uma pena, mas vejo pela TV. E, bem, eles têm hits, e muitos hits, e hits demais, e a gente tá nessa questão de nostalgia, e uma nostalgia meio infantilizada. Então, o Backstreet Boys simplesmente é a única coisa acertada desse festival depois do dia do rap. A questão é que este dia, o line-up desse dia é uma merda. Nós temos Jason Derulo e CeeLo Green de novo, atrações que estavam no Rock in Rio de 2022, que não fizeram barulho mesmo sendo um bom line-up no modo geral no Rock in Rio. O Jason Derulo, na época que foi fazer show, até a galera achou divertido o show, porque é um show que tem hits dos anos 2000 e a gente gosta de hits dos anos 2000. Só que aí vai apresentar os mesmos hits, tá, gente? Não tem nenhuma música nova relevante dele, não. A mesma coisa do CeeLo Green. O CeeLo Green, além de ser um abusador escroto, ele também tem apenas duas músicas. Uma da antiga banda dele e a outra solo. Só. O solo é a Fuck You, música escrita pelo Bruno Mars, inclusive, que é muito mais famosa que a outra música de quando ele era uma dupla com Danger Mouse, o Gnarls Barkley. E a música que eu tô falando é Crazy. Eu sei de outras músicas do Gnarls Barkley, mas eu tenho plena consciência que Gnarls Barkley é um One Hit Wonder. Só tem Crazy, que é uma música incrível, mas ele vai fazer um show de 45 minutos, né? No mínimo. 45 minutos, Crazy, Remix, Crazy, enfim. E é um show bem qualquer coisa. Tinham falado que era bem qualquer coisa em 2022, quando ele veio aqui pela primeira vez. Veio, né, Rock in Rio The Town. Vai ser qualquer coisa nesse dia. Aí a gente tem as outras atrações nacionais. Temos o Jota Quest e a galera que sempre bate ponto. Luísa Sonza e Pedro Sampaio. E de Ferreiro. A Duda Beat é uma novidade aqui, ela vai ter que sustentar um show sozinha, porque eu acho que ela já veio por participação, enfim. E no outro palco a gente tem a galera queridinha da atualidade, que é a K-Black e a Duquesa. Bom, o outro palco, o palco tá quebrado, né? Eu falei que é o palco que interessa aqui. O Backstreet Boys definitivamente parece que foi um dia que eles só gastaram com o cachê do Backstreet Boys, porque com o resto eles não gastaram nada, nem com o CeeLo Green, nem com o Jason Derulo. Eu sei que tem muita gente que fala assim, o Rock in Rio assina o contrato de você tem que ir pro The Town. Tá, o Jason Derulo e o CeeLo Green vieram em 2022. Papo de vocês, né, gente? É falta de criatividade do organizador mesmo. Parece que ele gastou toda a criatividade trazendo Backstreet Boys pra cá. Ele deixou a chance de fazer um ótimo dia nostalgia pra fazer um dia resto do que sobrou, né? É basicamente isso. E se realmente for verdade de que o dia da Avril Lavigne, Bon Jovi, Crazy Muse iria acontecer, mas não aconteceu por causa do Bon Jovi, eu
tenho por mim que seria esse dia do Backstreet Boys. Eu sei que teve alguém que me falou que a Avril Lavigne estava quase certa pro dia 6, o dia do rap, mas eu não acho que foi isso. Eu acho que o Travis Scott seria, sim, um headline, de qualquer jeito. E o Backstreet Boys também. Mas o dia do Backstreet Boys é muito dia de retalho, é muito dia de vamos ver o que vai dar, né? Mas tá esgotada, a galera quer ver o show do Backstreet Boys. O dia que eu acho que não aconteceria é o dia da Mariah Carey, que é o dia 13, do sábado. Por que eu acho que não aconteceria? Justamente por causa desse boato de que teria um segundo dia do rock. Eu acho que a Mariah ia estar junto com o Backstreet Boys, mas no palco principal. Pois bem, mas a Mariah é headline, e pra mim é o pior headline dessa edição. A gente estava muito empolgado com a Mariah Carey, com a que a gente haveria pela primeira vez no ano passado. Sim, o Rock in Rio foi dela, quer dizer, a princípio. Todo mundo estava empolgado para o show dela, que seria a primeira vez que ela faria um show aberto ao público no Brasil, apesar de não ser a primeira vez que ela estaria aqui. Bom, a gente sabe que Mariah tem hits, a gente gosta muito da Mariah, gostamos dela, a diva, etc. Ela fez o show foi ruim. Eu sou fã da Mariah. Eu sei o que eu tô falando. O show dela foi uma merda. Ela cantou playback de 2014. Ah, mas ela não cantou playback, cantou sim, gente. Ela cantou sim. Desculpa, vou ofender os fãs, mas ela cantou em um playback muito mal feito. E quando ela tava cantando ao vivo, ela não podia se mexer porque ela desafinava. Sabe? Eu não vou falar que ela é uma pessoa que é um show de carisma, porque ela não é. Porque eu acho que são shows e shows. Mas eu entendo você ser uma pessoa que usa playback e fica pulando pra lá e pra cá. Eu entendo, não concordo, mas entendo. Agora, você ser uma pessoa que fica parada e fica usando playback, pra quê, né? Bom, ela também não apresentou todos os hits que ela cantou foram hits bem qualquer coisa, e o show dela deve ter durado 1 hora, mesmo ela sendo a headline do segundo palco. A gente ficou, a princípio, indignado porque o headline do dia dela era o Shawn Mendes. Só que o tempo mudou. A gente viu o show foi bem qualquer coisa. O show que ela apresentou em São Paulo foi exatamente a mesma coisa que ela apresentou no Rock in Rio. E aí agora, você acha mesmo que no segundo show seguido do The Town, sendo que ela também vai fazer o show da Amazônia pra sempre, que é o empreendimento do Medina, junto por causa da COP, né, de 30, enfim. Você acha mesmo que ela vai fazer um outro show? Ela vai ter 1 ou 2 músicas trocadas. O show dela é o mesmo do Las Vegas. E eu vi recentemente ela fazendo uma apresentação dela cantando We Belong Together por causa dos 25 anos de Emancipation of Mimi. E ela está cantando com a voz lá embaixo. Lá embaixo. A gente sabe que ela é uma pessoa que é soprano, mas a voz dela passou por algumas situações. Ela também bebe, também fuma, né? Que agora ela tá oitavada bem lá embaixo. Mais oitavada do que ela estava. Então ela tá falando muito grave. Parada. Então, assim, não vai ser um bom show. Não vai ser um bom show. Eu espero que seja, mas eu duvido que seja. A gente também tem nesse dia Jessie J de novo, Rock in Rio 2022, né? Ivete Sangalo de novo. E antes que você se pergunte, meu Deus, por que Ivete Sangalo? Gente, Ivete Sangalo é amiga do Medina, por isso que ela tá sempre no Rock in Rio The Town, em todos os lugares. Inclusive, também nesse Amazônia pra Sempre. Pra quem é de Belém, vai ter show de graça dela no estádio de lá. Se é bom ou não, e dizem aí, galera de Belém. E a gente tem a Natasha Bankfield, que é aquela cantora que tem algumas músicas que ficaram famosas no TikTok, que são as únicas músicas da carreira dela. Não esperem outras músicas além daquilo, não. Mas ela tá pelo menos em primeiro, né? Ela é meio One Hit Wonder e tá tudo certo. A outra atração internacional é o Lionel Richie, que eu acho que é a melhor coisa desse dia, porque o Lionel Richie é muito bom ao vivo. Mas os jovens não conhecem o Lionel Richie, então... Mas assim, vão ver o show dele, é muito bom. Não é um show que eu quero ver, não, mas é um show muito, muito bom. É hit atrás de hit, o cara tem 80 anos, não para em um segundo no palco, tem uma voz maravilhosa, super afinada, sério, muito bom. Eu vi ele no Coachella, eu acho, 2022. Vi em casa, tá? As atrações nacionais, além da Ivete Sangalo, temos Glória Groove, a Priscila, que é a Priscila Alcântara, mas a gente não pode falar que é Alcântara, que convida um monte de gente, e os Garotinhos, que convida também um monte de gente. Bom, eu acho que é um dia bem ruim. Eu sei que teve gente que falou que, não, eu gosto da galera que canta muito bem, pá, mas, porra, que dia qualquer coisa.
Ai, ai. Ah, tá, né? O que a gente tem hoje em dia. Seria um pop, old pop, né? Podemos dizer assim? Podemos dizer assim. Eu vi alguém definindo esse dia como grandes vocalistas, apesar que não acho que Glória Groove, por exemplo, é uma grande vocalista, mas eu acho que é bem por aí. Bom, e aí a gente tem um último dia que poderia ter sido o melhor dia do festival, o dia mais popular do festival, enfim, mas é um dia também preenchido por um monte de gente brasileira e com pessoas que já estavam escaladas para o Amazônia para sempre. Temos Katy Perry como headline, que também vai fazer show, gente, em outros lugares, tá? Então, provavelmente esse dia não vai esgotar, porque a galera vai preferir pagar barato em Curitiba ou em Brasília. Teremos também Camila Cabello, que vai trazer a turnê dela daquele álbum que foi meio flopado. E o J Balvin, que é muito engraçado, ele tá no segundo, sendo a segunda atração da noite, sendo que o J Balvin é enorme lá fora. E inclusive eu digo que ele é maior do que a Camila Cabello e talvez maior até mesmo nesse momento que a Katy Perry. Então, o Brasil é uma coisa muito doida. J Balvin vai fazer uma música com o Pedro Sampaio, então ou ele vai participar do show do Pedro Sampaio ou o Pedro Sampaio vai participar do show dele. Não teremos participação de Anitta no show do J Balvin, porque a gente sabe que a Anitta não é gostada pelo Medina. Enfim, aí a gente tem como as atrações principais, como atrações nacionais, Isa, que tá sempre, Ludmilla também, JB e João Gomes, que seria a novidade, Denis DJ e Filha, e também temos a Joelma Monete, Gabi Amarantos e Zayanara. Aí que tá. Eu falei da Amazônia para sempre em algum momento desse vídeo. A Amazônia para sempre vai ser um festival que vai acontecer no COP30, na época do COP30, e vai rolar pós-The Town. Esse festival vai ter Maraia, em cima de uma Vitória Régia, e Joelma Monete, Gabi Amarantos e Zayanara. Uau, que criatividade de Medina, parabéns. O que eu acho muito engraçado é que no ano passado a gente teve aquele fatídico Dia do Brasil. Que a gente sabe que teve porque eles não conseguiram achar mais nenhum line-up que quisesse fechar naquele dia. Aparentemente era o Bon Jovi de novo, mas o Bon Jovi falou, pô, não tô com problemas, e eles não souberam o que fazer, não tinham um plano B. E acabaram fazendo esse Dia do Brasil com um monte de gente do Brasil. E nesse Dia do Brasil eles esqueceram a galera do Pará. Algumas pessoas todas do Pará, como Gabi Amarantos e Fafá de Belém, reclamaram disso nas redes sociais, muito justos, e ele acabou chamando a Gabi Amarantos para dizer, olha só, a gente gosta muito da galera do Norte. E aí, este The Town, a gente tem todo mundo do Norte de novo, juntos. Mulher, Monete, Gabi Amarantos, que é exatamente o line-up do Amazônia para sempre. Eu sinto que esse The Town é uma correção de erros dos festivais anteriores. Ah, não tinha a galera do Norte? Aqui, ó, tem Joelma, Monete, Zayanara e Gabi Amarantos. Não reclama mais não, tá? Ah, não tem headline feminino. Tem sim, Katy Perry e Mariah Carey. Ah, mas a Mariah Carey não foi headline. Tá sim, ela aqui. É o que eu sinto desse The Town. Eu tenho a sensação que o The Town 2 é pra pelo menos sanar o prejuízo do The Town 1 e do Rock in Rio do ano passado. Porque The Town e Rock in Rio foram festivais que não esgotaram todos os dias, e eu fiquei sabendo do The Town primeiro que teve um prejuízo absurdo justamente por causa disso. Como eu falei do Mita, lembra que eu falei que o Mita fez mais ou menos a mesma coisa? Que eles fizeram o primeiro festival, não deu muito certo, aí o segundo foi meio que para sanar as dívidas do primeiro e terminar tudo no 0-0. Não temos ninguém muito alternativo. Os headlines são headlines que são certeiros. Mesmo que a Maraia não vai escutar, ela escutou no ano passado. Então é aquela coisa, vamos apostar no certo. Todo mundo aqui é muito pop, tirando a galera do rap, mas todo mundo aqui tem um hit. Então eu tô vendo muita gente que já tem um The Town Card que vai pela galera brasileira, que é uma galera brasileira que sempre bate ponto, mas a gente tem algumas coisas novas da galera brasileira, mais populares, como a Priscila, como o João Gomes, como o Denis DJ, que faz um show bem divertido. Então, assim, eles apostaram no popular. Eles apostaram no que era certo. Não tivemos aqui algo muito
disparante, muito alternativo, muito indie rock. Provavelmente a gente vai ver isso no Lollapalooza, né? Então é tipo, Green Day, esgotou em 2022, vai esgotar aqui também. Katy Perry, Katy Perry é popular, né? Esgotou no ano passado, vai esgotar aqui também. É tipo isso, entendeu? É um erro, mas eu entendo porque o público brasileiro também não é um público criativo. Tem poucos artistas que também estão lançando coisas novas, entende? São uma galera que vai cantar clássico. Então você vai pelos clássicos. Você vai pelo Travis Scott pra ficar ouvindo 25 vezes. Vem. E é isso, tu vai achar lindo, maravilhoso. Eu acho que vai ser um sucesso? Não. Não acho que as pessoas estão a fim de pagar R$1.000 pra ver os mesmos shows. Se eu fosse um fã de Katy Perry, eu estaria vendo show solo dela. E não um show de R$1.000 do The Town, porque apesar de ter a Camila Cabello e talvez, sei lá, Ludmilla, de todo o resto, é caro, né, meu conto. Eu daria uma nota 4.10 desse festival. Eu acho que o Rock in Rio de 2024 ajudou bastante o Rock in Rio, o The Town desse ano, ter um line-up bem qualquer coisa. Pra mim, é claro, eles estão querendo economizar grana para justamente não ter um prejuízo tão alto quanto o primeiro The Town e talvez até mesmo no Rock in Rio do ano passado. Mas não é um bom line-up, não tem nenhuma força. O headline mais interessante é o Backstreet Boys. E é isso. Como eu falei, pra mim, o melhor dia é do Travis Scott, é o dia mais estruturado e não necessariamente é um dia que eu gosto. Na verdade, eu não gosto nada de trap, de rap, mas isso não importa. Às vezes a gente fala, o The Town é ruim porque eu não quero ver nenhum show. Isso é problema teu, querido. O The Town é ruim porque só está chamando pessoas que não tem nenhum peso em 2025. É por isso que o The Town tá ruim em 2025. E o único dia que tem gente nova e interessante pra cena é o dia do rap. O pior dia, na minha opinião, é o dia do Backstreet Boys, justamente porque Jason Derulo, CeeLo Green 2025. Complicado. Por isso que eu acho que o The Town não vai rolar em 2027. Eu acho que o 2025 vai ser a última edição do The Town, justamente porque... Será que é necessário ter o The Town no setembro, numa época que a galera tá querendo ganhar em dólar, porque ainda tem verão, ou euro, todo ano ímpar, sendo que o ano par é o festival principal, que é o Rock in Rio? Será que a gente precisa de mais um festival, trazendo sempre as mesmas pessoas com um ingresso muito, muito alto? Porque não há uma proposta nova para o The Town. É uma repetição do que a gente já viu no Rock in Rio. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês gostaram do The Town? Vocês vão no The Town? Vocês compraram já o The Town ou vocês vão assistir em casa? Comentem aí. E aproveita, gente. Ativa o sininho, ative as notificações que toda semana tem vídeo novo.